Paquetá vai voltar pro Flamengo? O Vasco realmente foi atrás do Renato Gaúcho? E uma análise do mercado de Fluminense, Galo, Cruzeiro e também do Santos. Bora falar de mercado da bola. Meus queridos, como eu antecipei no vídeo de segunda-feira, né, agora é um novo quadro aqui no canal, nosso querido Mercado da Bola. Um formato de vídeo que eu vou basicamente fazer uma atualização quanto ao mercado da bola atual do futebol brasileiro e de vez em quando também, né, do futebol sul-americano. Então bem, no geral é isso mesmo, né, o vídeo ele vai estar dividido em capítulos, né, para caso você esteja com mais pressa e queira ver somente o seu clube, para você realmente poder se localizar durante o vídeo. Então sem mais delongas, bora lá. E meus queridos, começamos por Flamengo. Quais são as principais movimentações do rubro-negro nessa janela até então? Bem, o principal foco do Flamengo até então é realmente buscar um nome para substituir o Gabigol. O Flamengo não vai ter o Pedro até o meio do ano de 2025, né, por conta daquela lesão do LCA, e o Gabigol, ele saiu porque acabou o contrato, né, e não quiseram renovar. Então, atualmente, a vaga de camisa 9 do Flamengo, ela está vaga e não está sendo ocupada por ninguém. E quais são as principais movimentações do Flamengo em busca de um camisa 9? Muito se falou de Roger Guedes na semana passada, e nesta semana vem se especulando o nome do Richarlison, né, que também está sendo especulado em outro clube que eu também vou falar nesse vídeo. São nomes um pouco mais interessantes, mas está tudo muito no bloco da especulação. Mas uma coisa é fato, realmente o foco do Flamengo para esta janela de transferências, né, de janeiro, será buscar um 9, porque atualmente é a principal carência do elenco rubro-negro. Porém, não somente de atacantes, né, vai viver o Flamengo. Pelo jeito, o Flamengo pode fazer mais uma contratação bombástica e se trata de uma volta de uma cria sua, né? Lucas Paquetá em seu Twitter, né, vai estar aparecendo aí na tela para vocês, jogou uma pequena indireta pedindo um resgate por parte do Flamengo, né? A gente sabe muito bem a situação que o Paquetá ele tá vivendo lá na Inglaterra, né, por conta da questão das apostas. Ele pode ser banido não só do futebol inglês e do futebol europeu, mas também do futebol em geral. Então, realmente, o Paquetá, ele tá numa situação tanto quanto dramática e muito provavelmente está querendo sair desse olho do furacão. E uma vinda para o Flamengo seria vista com muitos bons olhos pelo staff do atleta. Vale lembrar, na janela do meio do ano também teve esse papo de Paquetá no Flamengo. O Flamengo ele estaria disposto a fazer esse investimento e para o Paquetá também seria benéfico, né? Como eu disse, sairia desse olho do furacão e talvez conseguisse entrar em um acordo lá com a Federação Inglesa, com a Federação Europeia, para falar tipo, tá bom, eu vou ficar banido aqui do futebol europeu, não jogo mais na Europa, mas pelo menos não me bane do futebol no geral. E aí ele voltaria pro Flamengo, faria a carreira dele aqui e viemos a convir, não seria nada mal para o Paquetá. Afinal, o Flamengo muitas vezes consegue pagar salários até de níveis europeus. Então bem, no geral o mercado do Flamengo ele vem se baseando a isso. Realmente vai ser uma busca ferrenha por um camisa 9 que atualmente é uma escassez gigantesca que o Flamengo ele vai sofrer até o meio do ano que vem, quando o Pedro vai voltar. E também a questão Paquetá é algo que a gente tem que manter nos nossos olhos, porque a chance existe, eu não vou negar. E agora vamos partir para o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, começando por o que está acertado. O Fluminense ele se acertou com o Lucas Arcanjo, né, goleiro do Vitória, para ser reserva do Fábio, um reserva imediato, né, para a temporada de 2025, que agora aguarda somente o Vitória confirmar a compra, né. Como vocês podem ver, né, o Clube Carioca vai oferecer cerca de 6 milhões de reais, além de alguns jogadores do atual elenco do Fluminense. E assim ele busca contratar realmente um reserva para o Fábio. O Lucas Arcanjo fez um campeonato um tanto quanto interessante vestindo a camisa do Vitória, definitivamente foi um dos nomes dessa campanha excelente que o Vitória teve, que deixou o clube na 11ª colocação e garantiu uma vaga na Sul-Americana, além de eliminar o perigo do rebaixamento com muitas rodadas de antecedência. É um bom nome para o Fluminense, que já vê um Fábio que vem chegando numa reta final de carreira e vem salvando o clube em inúmeros momentos. Lucas Arcanjo é um goleiro um pouco mais jovem e tem muito potencial para fazer o torcedor tricolor não sentir falta do Fábio. Além disso, nós também temos especulações com o tal ataque do time tricolor. Nós temos uma questão ali do Tiquinho Soares, que pelo jeito vai ficar sendo oferecido para todo mundo. Tudo indica que está de saída do Botafogo. Eu não vou falar tanto de Botafogo nesse vídeo aqui, porque vai ser tema do vídeo de amanhã. Mas enfim, o Tiquinho está sendo oferecido por muitos clubes, também vai ser pauta em outro clube que eu vou falar aqui neste vídeo. O Tiquinho Soares foi oferecido para o Fluminense, né? Tá que ele vai, não vai. Pode acabar acontecendo alguma proposta. Juntamente com ele, a gente tem também a questão do Richarlison, que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ele declarou que realmente é um desejo da equipe tricolor de trazer o Richarlison, né? Para tentar recuperar o atacante que é cria de Xerém, né? O Richarlison que vive numa fase um tanto quanto de baixa na sua carreira, né? Não vem conseguindo ter uma estabilidade lá muito grande no Tottenham. E o Mário Bittencourt, né, ainda pensando nessa questão do Super Mundial, o Fluminense ele vai ter que reforçar o seu elenco, ainda mais depois da temporada horrível que teve de 2024. Então, tá rolando mais ou menos esse flerte, embora, na minha humilde opinião, o Fluminense trazer o Richarlison seja uma situação um tanto quanto complicada e quase impossível, na minha humilde opinião, porque, pô, o cara tá jogando na Inglaterra, gente, e o Fluminense não tem o poder de investimento tão grande quanto o do Flamengo. Embora
talvez tenha uma SAF vindo aí, mas isso aí é tema para vídeos futuros. Porém, não é só de especulação que vive o Fluminense, nós também temos a questão aqui da renovação do Samuel Xavier, né? O Fluminense ofereceu uma renovação de contrato para o lateral direito, campeão da Libertadores, que não teve um ano de 2024 lá muito bom. Vem sendo uma questão polêmica entre a torcida tricolor, mas enfim, a oferta vai prever mais um ano de contrato, né, para o Samuel Xavier, e o contrato atual se encerra no final de 2025 e seria até o final de 2026 com essa renovação. E além disso, nós também temos a questão do John Arias, né, John Arias fica ou ele vai ser vendido. Você teve toda aquela questão no meio do ano em que o Arias, ele supostamente teria pedido para sair do Fluminense. Porque o Arias, né, ele tem um sonho, como diz aqui na matéria do GE, muito grande de atuar na Europa, e ele tá vivendo basicamente o auge da carreira dele. Gente, o Arias atualmente, ele tá sendo um dos craques da seleção colombiana, e também foi um dos craques do Fluminense na conquista da Libertadores, e também, se não fosse por ele ano passado, o Fluminense ter sido rebaixado seria, assim, algo muito palpável. O Arias é o principal jogador do Fluminense atualmente, e além de tudo isso, tá vivendo o auge da carreira física, por 27 anos, então este desejo do Arias é compreensível, venhamos a convir. Agora, o que a gente tem realmente que fazer é esperar o desenrolar das ações, porque a intenção do Arias de ser vendido, ela existe, eu acho que a gente já sabe muito bem disso. Agora, se o Fluminense vai liberar ou não, já são outros 500. E pra finalizar o bloco do nosso querido tricolor, o Fluminense ele fez uma proposta por Isidro Pita, atacante do Cuiabá. Porém, o Cuiabá, assim como fez para a proposta de outros clubes da Série A, como foi o caso do Bahia, recusou esta proposta e pede quase 40 milhões para liberar o atacante paraguaio. Afinal, né, o clube tenta adquirir 60% do jogador e conseguir um valor que seria mais benéfico para ele. Uma situação um tanto quanto complicada, né? Eu acho que ainda o Isidro Pita ele vai acabar saindo do Cuiabá, porque é um jogador muito caro e de renome realmente, né? É um atacante bom para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele não vai querer jogar a Série B no final de tudo. Então, a gente tem que esperar. Outros clubes também estão interessados no Isidro Pita, como eu disse, o Bahia foi um deles, né, também diz aqui na matéria do GE, mas o que resta realmente quanto ao atacante paraguaio é a gente esperar. E agora vamos do alvinegro praiano, o Santos que tá vivendo uma situação tanto quanto dramática nessa janela de transferências, né, tem toda a questão do técnico, em que supostamente estaria fechado, né, o presidente Marcelo Teixeira disse isso há algumas semanas e até agora, nada de técnico no Santos, né, o Alexandre Galo, coordenador de futebol do Santos, pelo jeito estava na Argentina para negociar com o técnico do Vélez, que acabou de ser campeão argentino, porém, pelo jeito, os representantes do técnico do Vélez estão dando meio que um perdido no Santos, e pelo jeito a contratação, né, que estava acertada, segundo o presidente do Santos, já não vai mais acontecer. E em questão de contratação também, o Santos ele tá numa situação um tanto quanto dramática, né? Vem perdendo alguns nomes, como é o caso do Juliano, que provavelmente irá rescindir o seu contrato e não continuar para disputar a Série A pelo Peixe. Tem a questão do Soteldo, que pelo jeito o Grêmio não vai exercer a opção de compra, né? Que é um tanto quanto caro, se não me engano, 9 milhões de dólares pelo atacante venezuelano. Então provavelmente ele vai voltar para o Santos, onde já não tem mais clima, né? Principalmente depois do ano do rebaixamento. E quanto à contratação, nós temos aqui, né? O Santos tentando contratar o Galopo do São Paulo. O Galopo é um meia argentino, né, que foi contratado ali mais ou menos em 2021 pelo Tricolor Paulista, porém nunca se consolidou muito bem, teve também algumas lesões. Eu considero um bom jogador, porém pelo jeito não tem mais tanto espaço no São Paulo. E pelo jeito, uma saída para o Santos talvez seja viável, né? O Santos e São Paulo estão negociando. E também quanto à negociação do Santos, nós temos a questão do Tiquinho Soares, que como eu disse, né, tá sendo oferecido para todo mundo, foi pro Fluminense, agora também foi para o Santos. E também tem uma mini esperança do torcedor santista em acabar com o Gabigol no Santos. Aí eu acho que já tá muito mais no campo da especulação e quase do impossível. Porém, a esperança e o 1% existem. O mercado do Santos é um tanto quanto trágico até então, na minha humilde opinião. Estamos no dia 18 de dezembro e até agora não tem treinador para a Série A de 2025, não tem planejamento e também não tem jogador. A única contratação feita pelo Santos atualmente nessa janela de transferências que ainda não foi anunciada foi o zagueiro Luizão, que fez uma excelente Série B pela camisa do Novo Horizontino, que acabou morrendo na praia na última rodada, né, e não subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, esta foi a única contratação, né, que ainda não foi anunciada, do Santos para 2025. Um mercado fraco e que precisa começar a ser movimentado. Tem que começar pelo técnico e depois jogadores. Porque, como eu disse em outros vídeos que eu fiz aqui pro canal, o Santos, com esse elenco, e pior ainda, sem técnico, sem planejamento, vai sofrer para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Tem que mudar, porque tem muita coisa errada no Santos. E agora vamos de Cruzeiro, né? O time do Pedrinho BH, né? O famigerado Pedrinho BH, que acabou com a temporada de 2024 do time mineiro, já começou a trabalhar, já começou a tirar grana do bolso e já trouxe 2 jogadores para a Raposa, né? O Cruzeiro anunciou o Rodriguinho, que era um meia do América Mineiro, e também anunciou o meia Christian,
que estava no Atlético Paranaense, que acabou sendo rebaixado nesse ano de 2024, né? Assinou por 3 temporadas. Porém, o mercado do Cruzeiro, ele não para por aí. O Cruzeiro também já estaria acertado com o Bolazzi do Criciúma, né? O que fez uma excelente Série A vestindo a camisa do Criciúma, né? Foi o artilheiro da equipe no ano. Um nome muito interessante, né? Um nome tanto quanto folclórico para o futebol brasileiro, mas que vem entregando também em campo, né? Não vem sendo somente um personagem. Eu considero uma excelente contratação que só não foi anunciada ainda por alguns trâmites legais, né? O Cruzeiro não quer dar o mesmo mole que ele deu no meio do ano em anunciar o Dudu de forma antecipada e no final acabar quebrando a cara. Então o Cruzeiro ele vai esperar, tá tudo muito bem acertadinho para anunciar. Porém, o Bolazzi, ele é jogador do Cruzeiro. Assim como tudo indica que Dudu e Gabigol também serão. O Dudu, né, tem toda aquela questão do Palmeiras, né, que aconteceu no meio do ano. Ficou um tanto quanto feio para o Cruzeiro, para o Palmeiras e principalmente para o Dudu, mas pelo jeito o Dudu ele vai acabar voltando para o clube que o revelou ao futebol, um contrato que seria mais ou menos de 3 anos com a Raposa. E como eu disse, tem toda essa questão, o Cruzeiro só quer anunciar quando tiver tudo 100%, realmente tudo corretinho, então de início ainda não foi anunciado e provavelmente o Dudu e o Bolazzi também só serão anunciados como jogadores do Cruzeiro no ano de 2025, lá para o iniciozinho de janeiro. Porém, de momento, tudo indica que o Dudu ele vestirá a camisa do Cruzeiro. E para finalizar, nós temos o caso do Gabigol, que, bem, é uma loucura, né? O Gabigol ele foi dado como contratação certa do Cruzeiro pelo GE depois da final da Copa do Brasil, né? Que ele ganhou pelo Flamengo, mas até agora não acertou nada. O Gabigol, pelo jeito, ainda tá analisando propostas. O Gabigol, desses 3 nomes que eu acabei de falar agora, me parece o mais distante do Cruzeiro. Porém, isso não quer dizer que ele vai acabar indo por outro clube. Eu ainda acho que o caminho mais provável para o Gabigol será o Cruzeiro. Mas quanto à equipe mineira realmente, a gente para por aqui. E agora, indo de um mineiro para o outro, né? Nós temos o Atlético Mineiro agora anunciando saídas. Primeiro, o Atlético Mineiro anunciou oficialmente, né, a saída do Allan Kardec, que ficou 3 anos no clube. Uma contratação que realmente, né, foi um tanto quanto decepcionante, essa do Allan Kardec. Rendeu muito, mas muito pouco para o Atlético Mineiro. Ele ainda perdeu aquele gol imperdível na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que ele tá debaixo da trave e acaba perdendo o gol. Um jogador que definitivamente não vai fazer lá muita falta para o time mineiro. E além do Allan Kardec, nós também temos a oficialização da saída do Eduardo Vargas, né? Você tinha todo um drama ali do Vargas ele renovar ou não. Pelo jeito ele gosta de Minas Gerais, se não me engano a esposa dele é mineira, então ele quer continuar na cidade. Mas acabou que o contrato do atacante chileno não foi renovado, né? E ele também vai acabar fora do Atlético Mineiro, né? Ele tá no Galo desde 2020, né? Ele participou daquele ano mágico de 2021, que o Galo fez uma dobradinha. Porém, vai acabar agora, no final de 2024, deixando o clube. E o Atlético Mineiro até agora não anunciou nada de contratações, pelo jeito também não tem nenhuma especulação. O mercado até então, um tanto quanto fraco e protocolado do Atlético Mineiro, que vai deixar sair quem estava acabando o contrato. E até agora não anunciou nenhuma reformulação no elenco que realmente precisa. O elenco do Galo, como eu disse, durante a temporada inteira, e em todos os vídeos que eu falei do Galo neste canal, precisa de reservas, precisa de peças para reposição. E até então o Atlético Mineiro não fez nenhuma movimentação para isso acontecer. Situação um tanto quanto chata até então. E para fechar o vídeo, né, nós temos Renato Gaúcho no Vasco. Bem, diferentemente da thumb, né, eu também fui pego um tanto quanto de surpresa. Na hora que eu fui gravar esse vídeo aqui, acabou saindo essa notícia. Vasco e Renato Gaúcho não chegam ao acordo e, ao que tudo indica, o técnico que estava no Grêmio na temporada de 2024 não será o técnico do Cruz Maltino para 2025, né? O principal motivo desse não acordo foram desavenças contratuais, como vocês podem ver aqui. Bem, gente, aqui eu tenho muito mais a falar realmente quanto à possibilidade do Renato Gaúcho voltar a treinar o time em 2025, gente. Com o total respeito, você ir atrás do Renato Gaúcho depois do 2024 irrisório que ele fez, fraquíssimo, patético em inúmeros momentos, é um sinal de desespero e principalmente de preguiça. Pô, Vasco, com total respeito, vai fazer um scout bem feito, vai atrás de um técnico aqui na América do Sul. Pô, tenta até um técnico brasileiro que talvez tenha uma projeção positiva. Mas, pô, o Renato Gaúcho em 2025, gente. Pelo amor de Deus, a gente não tá parado em 2017, 2018, 2021 até, quando o Renato Gaúcho ele era considerado elite. Hoje é um técnico muito ultrapassado. E o Vasco, ele atrás do Renato Gaúcho, eu acho que mostra como é uma situação preocupante, tal qual a do Santos, que eu também já falei nesse vídeo. Gente, o Vasco, além dele não ter um elenco lá tão satisfatório, embora tenha sobrevivido com tranquilidade na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, ele também não tem técnico, tá? O Vasco não tem lá muito planejamento, o Vasco não tá muito diferente do Santos até então não. A diferença é que o elenco do Vasco é melhor, porque o do Santos estava na Série B. Porém, a situação do Vasco até agora é um tanto quanto dramática. Não se sabe se vai ter dinheiro para fazer contratações, tem todo aquele rolo da 777, tudo bem que pode ter aquele grego que vai querer comprar o clube, né? Pode fazer uma grande injeção de grana, porém até então o Vasco não tem nada para 2025.
situação um tanto quanto dramática e que eu acho que também poderia só ser agravada com o Renato Gaúcho virando o técnico do Cruz Maltino. Eu, se fosse torcedor vascaíno, eu comemoraria essa notícia aqui, porque eu não quero definitivamente o Renato Gaúcho no meu clube em 2025. Então, no mais é isso, meus queridos, realmente uma volta aqui, um giro pelo mercado da bola do futebol brasileiro nestes últimos dias, né, atualização de diversos clubes. Esse aqui é um formato de vídeo que eu pretendo continuar durante esse período de pré-temporada, porque, pô, mercado da bola é muito gostoso, você tem especulações absurdas, especulações um pouquinho mais reais e também umas coisas que são completamente descabidas, como o Renato Gaúcho no Vasco em 2025. É um formato que eu gosto bastante, que eu pretendo continuar nesse período de pré-temporada, como eu disse. E no mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.